Conforme fui apresentado, me chamo Diego. Ainda não sou doutor, iniciei o doutorado agora na UNB e tenho pesquisado essa temática desde o ano de 2015. E foi aí que, em conversa com o professor Frederico Magalhães, a quem tive a honra de ser colega de turma na UFBA, foram 5 anos de bastante troca de conhecimentos jurídicos e conhecimentos humanos. E agora a gente está tendo essa oportunidade de trocar um pouco de conhecimento e falar sobre esse momento atual que estamos vivendo, que é a pandemia em decorrência da Covid-19. Além de dar boa tarde, eu parabenizo desde o início a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, que tem um papel de difusora de educação, quando ainda não se falava em educação à distância. E penso que eventos como esse servem para nos trazer não somente conhecimento, mas contribuição para fatos tão relevantes como estamos vivendo no momento que é a Covid-19. Semana passada, eu vou iniciar minha fala trazendo um fato atual. Semana passada, a ONU apresentou um relatório de direitos humanos informando que o Brasil estava prestes a responder por, no Conselho de Direitos Humanos por violações de direitos humanos relacionadas ao meio ambiente. O que a ONU fez? A ONU enviou para o Brasil, há cerca de um ano, um ano e meio, um relator, ad hoc, que visitou as cidades de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, locais onde ocorreram os desastres por desabamento de barragem. E aí esse relator conclui, após um ano e meio, os seus estudos, informando que o Brasil vem reiteradamente violando normas de direitos ambientais, correlacionando essas violações com os direitos humanos. Então, este relator conclui o seu relatório, sugerindo para o Conselho de Direitos Humanos que seja aberta uma investigação internacional para apurar a crise ambiental no sentido lato e as violações de direitos humanos no país. Nesse relatório, o relator nomeado ad hoc, além de tratar de Mariana e Brumadinho, que era o papel dele, era o trabalho, era a finalidade para a qual ele foi indicado, ele cita que o Brasil violou outras normas ambientais e de direitos humanos. E aí ele traz como exemplo o derramamento da mancha de óleo no litoral do Nordeste e outro exemplo que ele traz é a gestão atual da Covid. Eu aproveito e acrescentaria mais um caso, que seria a questão das queimadas das florestas nos últimos 2 anos. Então, repare, a ONU nomeia um relator ad hoc para tratar de violações de direitos humanos no país, relacionando essas violações com o meio ambiente. Este relator, além de dizer que o Brasil não tomou as providências que deveria tomar por Mariana e Brumadinho, cita outros casos. Cita o caso da mancha de óleo e da Covid-19. Eu trago esses exemplos para dizer que a Covid-19, o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, a questão da floresta amazônica também, embora não dita no relatório, e o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho são exemplos de fenômenos que a gente denomina de desastre. Então, o Brasil experimentou nos últimos anos, tem experimentado, na verdade, 5 grandes desastres. Esses desastres têm uma interferência não somente social, mas política, geopolítica, habitacional, de direitos humanos e de meio ambiente. Então, você me pergunta, Diego, o tema da palestra, como é que ele surgiu? Ele surgiu da conversa minha com o professor Fred, no sentido de a gente conversar um pouco sobre uma temática que eu estudasse na academia e que fosse atual. Eu falei, Fred, vamos falar da Covid correlacionando com o direito dos desastres.
Então, você me pergunta, Diego, qual a natureza jurídica da Covid? Imagine se os professores aí, dos alunos que estão assistindo, fizessem essa pergunta de prova. Aluno, aluna, qual a natureza jurídica da Covid? Vocês responderiam. A natureza jurídica da Covid é de desastre. Ela é estudada dentro do direito dos desastres. Mas, Diego, afinal de contas, o que é desastre? Quando eu vejo a defesa civil, os bombeiros, aquilo ali sempre é desastre? Depende. Dentro dessa categoria que a gente está trabalhando, de violações de direitos, de direito dos desastres, como um ramo autônomo do direito, é outra coisa. O direito, os desastres em si, são eventos de grandes extremidades, de grandes proporções, que requer do poder público e do poder e da iniciativa privada um gerenciamento circular de riscos. O que significa isso? Significa que sempre que um evento de grande proporção impacta na vida social, eu posso dizer que isto é um desastre se eu estiver trabalhando com vulnerabilidades. E há diversos tipos de vulnerabilidades. Vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades políticas, geopolíticas, informacionais, tecnológicas. Então, os desastres são esses eventos de grandes proporções que necessitam de um gerenciamento de risco, um cuidado maior por parte do poder público e da iniciativa privada. O direito dos desastres vai surgir aí como uma forma de estudar e trazer solução relacionada à compensação, à reconstrução. Aí ela se aproxima até do direito ambiental, mas não se confunde. O direito ambiental, tratando de dois círculos, eu diria que o direito ambiental está contido no direito dos desastres. O direito dos desastres assume o papel de maior amplitude frente ao direito ambiental. Então, fechamos. O direito dos desastres estuda os desastres. Os desastres são eventos que chamam a atenção do direito, porque eles são eventos de grandes proporções que trazem consequências extremas. E essas consequências e essas causas, aliás, são relacionadas a dois tipos: a causas naturais e a causas antrópicas, antropogênicas. Então, há desastres que são naturais, decorrente da natureza, como o próprio nome diz, e há desastres que são antropogênicos, decorrentes das ações humanas. Exemplo de desastre antropogênico: o derramamento de óleo no litoral do Nordeste e o rompimento da barragem de Brumadinho e de Mariana. Então, são eventos causados pelas ações humanas, eventos antropogênicos. Então, são eventos em decorrência de um ato humano, eu chamo de desastre em decorrência da ação humana. Já, por outro lado, você tem desastres que decorrem da natureza. Por exemplo, por conta de fatores geofísicos, hidrológicos, biológicos, é aí que está a pandemia. A Covid-19 é um evento biológico. Ainda que tenha causado a sua amplitude, a sua consequência, tenha se dado por conta de uma ação humana, é um vírus que está dentro da categoria dos eventos biológicos. Eventos biológicos estão dentro da categoria maior, denominada desastres naturais. Então, aqui eu concluo dizendo que a natureza jurídica da Covid-19 é de desastre, um desastre natural. Diego, direito dos desastres. Eu estou aqui falando e olhando para esse livro, que é uma referência do professor Delto Winter,
um professor da Unicinos, no sul do país, e o professor Delto, ele vai dizer, ele vai questionar, o direito dos desastres está tão na moda, mas é fenômeno recente? Não. A academia tem se preocupado com o estudo dos desastres de uma forma mais intensa na última década. Dr. Daniel, o doutor e professor da Universidade da Califórnia, professor Daniel Faber, que foi orientador do professor Delto, estuda esse tema há mais de 20 anos. E é um fato na história que precisa ser dito aqui, porque ele demonstra bem essa divisão do direito dos desastres. Em 1755, ocorreu o famoso terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa ficou conhecido mundialmente porque teve impacto, embora tenha ocorrido em Lisboa, em toda a Europa. Ele destruiu cerca de 1/3 da capital de Portugal. Voltaire, lá próximo, alguns anos depois do evento desse terremoto em 1755, escreve um poema rebatendo um outro escritor da época que dizia que os terremotos eram vinganças, que eram apontamentos divinos. E aí Voltaire rebate esse escritor, esse filósofo, e diz, espera aí, não, os terremotos, em verdade, demonstram a fragilidade humana diante da natureza. Beleza. A gente já percebe uma dicotomia entre o natural, o desastre natural e o desastre decorrente da ação humana, a questão religiosa, muito influente na Idade Média, se os eventos da natureza eram uma vingança divina, ou então se tais eventos decorriam de uma racionalidade, de um agir humano. Beleza. Dito isto, anos depois, novamente, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ao ler o poema de Voltaire, responde por meio de uma carta, dizendo, espera aí, Voltaire, esse terremoto que devastou Lisboa não é um evento divino, nem muito menos uma fragilidade humana. É um evento da natureza provocado, intensificado pela ação humana. E aí ele vai falar, pela primeira vez, em responsabilidade humana. É isso que a ONU está fazendo. O que a ONU fala, que o Brasil deve ser investigado internacionalmente, no âmbito do Conselho dos Direitos Humanos, a ONU está dizendo que o Brasil deve ser responsabilizado enquanto ação humana por tais eventos, inclusive a Covid. Se há uma má gestão desta epidemia, esta gestão pode ser avaliada por meio dos órgãos competentes. Então, Rousseau diz que os terremotos não eram vinganças divinas. Pelo contrário, eram causas naturais, mas intensificadas pela ação humana. E aí ele dá um exemplo que é muito interessante. Ele diz, não foi Deus quem construiu 20 mil casas de 6, 7 andares. Foi o homem que intensificou. E quando ocorreu o terremoto, quando os homens poderiam um ajudar os outros, muitos saíram para buscar os seus pertences, inclusive seus dinheiros. Naquela época, se falava em dinheiro em casa, nas casas de moeda, e não num sentido virtual que existe hoje. Então, em meio ao terremoto, as pessoas poderiam ajudar umas às outras e optaram em buscar o seu dinheiro que estava perdido em meio ao terremoto. Então, aí nasce a ideia de responsabilidade humana em relação a tais eventos de grandes proporções. Beleza. Então, a gente volta para a questão do direito dos desastres. Dito o que é direito dos desastres, a gente fala agora um pouco sobre, dito o que é desastre, a gente fala um pouco sobre direito dos desastres. Direito dos desastres vai ser o ramo da ciência jurídica que vai parar para estudar, analisar as causas e consequências desses eventos e trazendo soluções. Quando
eu entrei em 2015 no mestrado, eu opto em estudar as violações de direitos humanos ocorridas no rompimento da barragem de Mariana, eu não estou apenas relatando, historicizando um fato, eu estou trazendo também uma solução que é, por exemplo, deixar escrito a opinião das vítimas dessa tragédia. Quando eu vou a Mariana fazer pesquisa de campo, fotografar, entrevistar, filmar, analisar e trazer isso para a minha dissertação, para o meu livro, eu estou contribuindo também para as discussões que se referem ao direito dos desastres. Então, o direito dos desastres é o ramo da ciência jurídica que se preocupa com tais eventos. Esse ramo que recebe autonomia é um ramo extremamente interdisciplinar. E aí, o querido Fred vai lembrar das aulas da faculdade, onde se falava muito em transdisciplinaridade. Como ela é difícil de ser alcançada, então a gente vai ficar aqui no campo da inter. O direito dos desastres é um campo interdisciplinar que traz soluções analisando as consequências e as causas de tais eventos. Em relação à Covid-19, quando eu classifico este evento atual como um desastre, eu estou contribuindo para o estudo e a posição desse evento no campo do direito. Por que isso? Isso é um privilégio do direito ou isso é um protagonismo do direito? Não. Quando a gente vive uma crise, o direito talvez seja um dos primeiros a ser chamado para trazer soluções. E quando o direito faz isso, ele não faz de forma unidimensional. Ele traz diversos ramos. A atual crise, em decorrência da Covid-19, teve a ajuda, por exemplo, do direito constitucional, quando se flexibilizou as normas de fiscalização postas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O direito dos desastres contou com o direito do trabalho e que começou a discutir a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho. O direito administrativo, onde a administração pública da União, dos estados, do município e do Distrito Federal começaram a trazer hipóteses de dispensa de licitação. Eu trago contribuição do direito penal, onde eu vou questionar se o idoso de 60 anos, que é um grupo de risco, que tem uma vulnerabilidade específica, está naquele grupo que eu posso retirar ou não para colocar em prisão domiciliar. Eu trago contribuição do direito tributário, com isenção de tributo para empresas, por exemplo. São diversos os exemplos dos ramos do direito, mas que eu posso colocar todos em um pacote só, denominado direito dos desastres. Então, não pensem, os senhores, que se trata de uma categoria nova, não é. É uma categoria estudada há muito tempo, que tem ganhado espaço nas academias, nos livros, e com ele surgem diversas outras subcategorias. Por exemplo, o direito à memória. O direito à memória de vítimas de grandes tragédias. Recentemente, quer dizer, semana que vem sai um artigo meu no Jota sobre essa temática, onde eu vou falar, o STF, na próxima quarta-feira, vai analisar o direito ao esquecimento. Trata-se de um caso de uma senhora uma jovem que foi assassinada no Rio de Janeiro, na década de 50, e 50 anos depois, no ano de 2004, 2003, 2004, o programa Linha Direta da Rede Globo televisiona este assassinato, traz para a TV aberta o caso desta jovem que foi assassinada. A família dela diz que isto constitui uma violação ao direito à memória dela enquanto vítima e deles também enquanto família, que isso causava, isso remoía as dores sofridas há 50 anos, etc, etc. O STF vai analisar ali naquele caso concreto, com repercussão geral, se é a hipótese ou não daquele jogo, daquela situação ali cinzenta
entre liberdade de expressão, né, midiática, da mídia, ou direito à liberdade, à vida privada. Isso é um acontecimento. Um outro acontecimento é o direito que está colado, né? Eles são verbos que se conjugam simultaneamente, esquecer e lembrar. Por outro lado, surgem, nesses casos de tragédias, de desastres, o direito de ser lembrado. Daí porque surgem museus, como o Museu do Holocausto, o Museu do Apartheid na África do Sul, quem sabe o Museu das Vítimas da Covid-19. É necessário que o direito à memória traga a lembrança de que houve violações de direitos e de que as futuras gerações não deixarão repetir tais atos. E aí eu trago mais um fato, que é, por exemplo, a ONU diz em seu relatório que até hoje não foi construído um monumento, um museu, né, em homenagem às vítimas de Mariana e Brumadinho. Apesar que as vítimas de Brumadinho tiveram agora o projeto vencedor do monumento, seu memorial muito bonito, dedicado às vítimas, o de Mariana, que foi uma tragédia, né, um desastre ocorrido, mas anteriormente, até hoje, não teve o seu museu a céu aberto construído. Então, você vê que o direito à memória, uma coisa que a gente busca lá um pouco do direito civil, está dentro do direito dos desastres. Então, eu estudei direito dos desastres no mestrado dentro dos direitos humanos. Meu mestrado foi em direitos humanos e eu estou agora no doutorado em direito constitucional, estudando a mesma temática. Antes eu tinha estudado as violações de direitos ocorridas em Mariana. Eu estudo agora meios alternativos de resolução de conflito, inclusive tentando trazer uma contribuição para a administração pública, né? Porque isso também decorre de uma experiência que eu obtive indo em loco, que foi observando que o excesso de judicialização das demandas em Mariana correspondeu, em verdade, à falta de acesso à justiça, né? Ações, recursos, recorre, julga, faz acordo. Esse vai e vem da justiça, como é que você explica para uma vítima de uma violação de um direito, né? Então, Brumadinho, os órgãos de competência como a AGU, o Ministério Público Federal, o IBAMA, o governo de Minas Gerais, as defensorias, tanto da União quanto do Estado de Minas, o Ministério Público do Estado de Minas, todas essas instituições, com a experiência ruim de Mariana, resolve que todas elas iam se juntar e propor acordos para minorar as violações de direitos humanos ocorridas em Brumadinho. Então, esta é a minha contribuição para esse debate tão atual e importante. Convido aos senhores a ler um pouco sobre direito dos desastres. Há bastante matéria sobre isso. A indicação que eu faço é do livro de professor Delto o Inter de Carvalho, que é um professor da Unicinos, que trata há anos da matéria, pós-doutor em meio ambiente. Isso aqui é um livro meu, mas quem quiser ter acesso à minha dissertação, que é basicamente a cópia do que está no livro, é só acessar o repositório da UNB e está disponível aí para todos e todas. Eu agradeço e estou aberto aqui para questionamentos e proposições por parte dos colegas.